Corrida ao Senado no Paraná, entre a hegemonia de Álvaro Dias e a guerra aberta pela segunda vaga. Pelo que torcem os adversários, hein, professor? Olha, para enorme colônia de paranaenses aqui em Itapema e na região, vamos falar das vagas para o Senado lá no Paraná. E, gente, a eleição para o Senado no Paraná, ela é um Deus nos acuda, viu? Por quê? Porque o Álvaro Dias, ele não tem mostrado muito entusiasmo em ser candidato ao Senado, pelo menos até o momento. Porém, o nome dele começou a circular nos bastidores como possível pré-candidato ao Senado, e aí o que aconteceu? O nome dele estourou. 44,5% dos eleitores paranaenses votariam no Álvaro Dias como primeira opção para o Senado. Só que ele não tem demonstrado ali uma grande vontade em ser candidato. Mas mesmo assim, o nome dele é quase um clamor da população. Imagina, Flávio, que metade praticamente dos eleitores paranaenses votariam no Álvaro Dias para a primeira vaga do Senado nesse ano de 2026. O Álvaro, como você bem sabe, é um político que faz a linha mais descolado, mais equilibrado, menos extremista, aquele político de raiz, aquele político tradicional, aquele político que vai na base, que gosta de conversar, que caminha e transita bem entre os dois extremos, político muito mais na linha da conciliação. Muito embora tenha se levantado nos últimos anos como um crítico ácido do governo Lula, ele nunca vestiu ali a capa de extremista. Talvez por isso o seu nome seja lembrado hoje por 44,5% dos eleitores lá do Paraná. A segunda posição, Flávio, aí é um Deus nos acuda. Até coloco na tela do ouvinte da Rádio Cidade, se o Vini puder, por favor, fazer essa gentileza. Deltan Dallagnol tem 28,2%, Alexandre Cury tem 22,9%, Gleice Hoffmann tem 22,5%, e o Thiago Barros tem 20,9% das intenções de voto, e ainda tem a Cristina Graham com 15,3%. Flávio, é uma loucura isso aqui. Que coisa, hein? Porque do segundo ao quinto colocado são menos de 7 pontos percentuais, 7,3 pontos percentuais de distância entre o segundo e o quinto. Eleição, meu amigo, apertadíssima. Se a eleição terminasse hoje, o Álvaro Dias estaria eleito e todos os demais ali com possibilidade dentro das margens de erro. Só que agora eu quero mostrar uma coisa para você, ouvinte da Rádio Cidade. Se o Álvaro Dias não disputa, olha o que acontece, Flávio. O Alexandre Cury sobe para 29,3%, o Felipe Barros vai a 25,9%, a Gleice sai de 22,5% para 24,8%, e o Deltan sai de 28,2% para 30,1%. E aí o que acontece? Nós temos um empate formal nas 4 primeiras posições para 2 vagas. Então, gente, o grande lance da eleição ao Senado lá no Paraná é a presença ou não do Álvaro Dias. Se ele estiver presente, os outros disputam a segunda vaga. Sim. Se ele ficar fora, aí os 4 têm chance real de serem senadores pelo Paraná. Quero também aqui mostrar para você que a elasticidade da Gleice Hoffmann é preocupante, viu, Flávio? Por quê? O que eu chamo de elasticidade? É a distância entre a menor votação que ela tem nas pesquisas e a maior. Repara ali, Flávio, que com o Álvaro Dias ela tem 22 e sem o Álvaro Dias ela tem 24, ou seja, o eleitor dela já é um eleitor muito estável. Muda muito pouco. Isso pode parecer interessante, porque é um eleitor fiel, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque não dá margem para crescer. Numa eleição tão forte como a eleição para o Senado no Paraná, a Gleice precisa pensar em crescer mais para ser de fato competitiva, e a gente sabe da rejeição que o PT tem na região sul do país. Olha como é interessante o crescimento, por exemplo, do Alexandre Cury. Ele soma 7 pontos percentuais com a saída do Álvaro Dias. Sai de 22,9 para 29,3, ou seja, ele tem teto de crescimento. Já a Gleice Hoffmann tem o que a gente chama de teto cristalizado, ou seja, pouca margem para crescimento. Então, meus amigos, a eleição ao Senado no Paraná, ela se resume em com Álvaro Dias e sem Álvaro Dias. Com Álvaro Dias é Álvaro mais um. Sem Álvaro Dias, 2 vagas em aberto para pelo menos 4 candidatos competitivos. Quer dizer, por lá o Voz de FM está eleito mesmo que não queira, né? Voz de FM, né, Flávio? Pois tranquilo, eu ainda acho que o Álvaro Dias está fazendo aquele famoso doce, né, Flavinho? Não quero, já contribuí demais pro meu Brasil. O Álvaro Dias tem 80 anos, né, gente? Já contribuí demais pelo país, já tá na hora de descansar, cuidar dos meus bisnetos, mas
tem muita gente que nega que é candidato, Flávio, e quando nega, tu sabe, né? Se o cara negou que é candidato, meu irmão, desconfie. Tá valorizando o passe. É mais candidato do que nunca. Já fiz muito pelo meu Paraná. Álvaro Dias, é verdade. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário de quem entende do assunto. Ele é professor, historiador e cientista político, Helder Borges. 7h24.